Estamos iniciando a nossa palestra, que vai conversar com vocês um pouquinho, né, sobre as oportunidades para bibliotecas a partir dos editais de fomento à cultura. E eu sou Jéssica Bedin, atuo como professora e coordenadora no curso de Biblioteconomia da UNO-Chapecó. Então, esse projeto, ele vem de algumas ações, né, que a gente vem desenvolvendo no decorrer, né, dos últimos anos, em que tem aproximado, né, a universidade, a UNO-Chapecó, da realidade prática, né, da nossa realidade profissional. Então, hoje, contemplando, né, mais um desses momentos, né, de integração, né, de reflexão, de aproveitar as oportunidades, né, e ver de que forma nós podemos estar formando não só os nossos estudantes, os nossos egressos aqui da UNO-Chapecó, mas também a nossa comunidade. Então, hoje a nossa convidada especial é a Carol. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar um pouquinho sobre a experiência, a formação dela. E enquanto isso, né, enquanto a gente vai iniciando aqui, eu convido vocês a comentarem no chat de onde vocês são. Acho que temos pessoas, né, de diversos locais do Brasil, né? Hoje as plataformas virtuais nos permitem, né, estar em diferentes ambientes, em diferentes contextos, então aproveitem, né, para conhecer outras pessoas. Já visualizei, né, algumas pessoas conhecidas, outras, né, que ainda nós não nos conhecemos, mas é uma oportunidade também, né, para a gente pensar em futuras ações, projetos. E então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, Carol, seja bem-vinda, que bom estar com você, para conversar um pouquinho mais, né, entender. E acho que uma das questões mais importantes desses momentos é que muitas vezes, a partir da experiência, da vivência, né, como acontece aqui com o caso da Carol, ela pode compartilhar como foi esse processo, né, de submissão de projetos, de vivências, de construção. Então, é alguém, né, que passou por muitos desafios também, né, que não tinha todo aquele conhecimento de editais, porque nós temos muitas pessoas que são especialistas, né, nessas áreas. Então, o caminho, né, o percurso vai ficando um pouco mais fácil, com mais estratégias. Mas para quem está iniciando, para quem não conhece ainda, que caminho é esse, né? Como a gente pode contextualizar melhor esses projetos e possibilitar que as bibliotecas, né, sejam, né, fomentadas também, né, com financiamento a partir de outros recursos. Seja bem-vinda, Carol, agora a palavra é contigo. Então, boa noite, muito obrigada, professora Jéssica, pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com vocês sobre os editais de fomento, né, à cultura, às bibliotecas públicas, né. Então, eu sou a Caroline, eu sou bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal aqui de Chapecó, que se chama Neiva Maria Andreata Costela. Já fazem 7 anos que eu estou bibliotecária, né, nessa biblioteca, e também desde 2016 na coordenação da Biblioteca Pública. Então, realmente, assim, é uma satisfação bem grande poder compartilhar com vocês essa vivência, né. E essa vivência, ela é uma contrapartida que a gente deu, né, na nossa inscrição, na nossa proposta. Então, a gente fez a previsão lá dentro da nossa proposta, né, de estar aqui hoje compartilhando, né, essa experiência para que mais pessoas possam né, se encorajar, enfim, né, olhar, conhecer e se candidatar a essas propostas, a essas oportunidades. Bem, eu acho que é um grande momento, né, para a gente compartilhar essas experiências, justamente pelos índices, né, Carol, de poucas bibliotecas no estado, né, estarem submetendo projetos, né, e até mesmo acho que nós tivemos pouco contato, seja durante a nossa, né, graduação, sobre a nossa prática profissional também, sobre essas informações, sobre editais, né, sobre projetos em si, construção. Então, é algo que a gente necessita desses espaços de diálogo, de troca. Então, é uma necessidade que vem, né, da nossa sociedade, do nosso dia a dia, e a partir do projeto, a Carol acabou visualizando também, né, enquanto contrapartida do projeto, disseminar essas informações. Então, acho que a partir disso a gente consegue, né, compartilhar, e cada um dentro da sua realidade vai conseguir pensar em propostas, né,
em questões que possam servir às suas comunidades e também, né, que estejam adequadas ao que o edital propõe, a todo esse percurso que não é nada fácil, né? Exatamente, comentando sobre a pouca quantidade de bibliotecas públicas, né, que se candidataram até mesmo a esse prêmio, né, que é o edital Elizabeth Anderle, que é um edital, então, de fomento à cultura do Estado de Santa Catarina, né, um edital estadual da Fundação Catarinense de Cultura, e nós tivemos apenas 6 bibliotecas que se inscreveram nesse edital. E nós tínhamos 12 vagas, né? 6 em um módulo e 6 em outro módulo. Então, a gente percebe o quanto a gente precisa se desenvolver, né, nesse aspecto para oportunizar esse tipo de investimento nas nossas bibliotecas públicas, né? E bacana que você comentou, né, Prof. Jéssica, sobre essa proximidade do curso de biblioteconomia com a sua comunidade local, né? E isso é muito importante para a biblioteca pública contar com a parceria do curso, porque isso dá mais, impulsiona, dá mais força, né, para que as ações da biblioteca pública possam chegar cada vez mais longe e, consequentemente, abranger cada vez mais a comunidade onde está inserida, né? São ações importantes e com isso também a gente sabe que um fator, né, um elemento que acaba fazendo com que nós tenhamos poucos editais enviados também é a presença, né, do bibliotecário nesses espaços, de uma pessoa qualificada, que tenha, né, esses conhecimentos. Então, é um conjunto, né, de questões que a gente vai pensando nessa formação. Então, é uma luta, né, coletiva entre a universidade, né, entidades de classe, bibliotecas também, né, sejam nossos egressos, estudantes, profissionais, onde a gente se apropria, né, desses contextos e passa também a exigir essas políticas públicas, né, a questão dos cargos também, né, então eu vejo enquanto um movimento, né, onde a gente possa dialogar mais sobre essas questões e avançar também nessa concretização. Com certeza, até mesmo, né, sobre essa questão da presença do bibliotecário, é bem importante porque no edital, especificamente esse, né, do qual a gente vai falar hoje, do Elizabeth Anderle, ele tem, né, uma exigência de que para a participação de bibliotecas públicas tenha, então, um bibliotecário, né, na categoria bibliotecas públicas, haja um bibliotecário que assine, né, tecnicamente, digamos assim, né, esse projeto. Então, com certeza, isso é um fator de corte, de que muitos municípios não conseguem participar porque não tem um profissional, ou até mesmo, né, podem até existir outras saídas de contratar um profissional especificamente para esse projeto, como a gente já teve o caso aqui do município de Xanxerê, que eu sei que fez essa proposição, né, na categoria de biblioteca pública, se eu não me engano, foi no ano de 2019, e aí eles chamaram, então, uma bibliotecária, porque eles não têm bibliotecário no seu quadro, chamaram uma bibliotecária para fazer essa direção, essa coordenação técnica, já que nesse projeto, né? Mas, com certeza, né, é muito importante que os municípios desenvolvam esse cargo no seu quadro funcional, porque isso dá garantia de continuidade de um trabalho, né? Então, não só esporadicamente num projeto. E aí, aproveitando esse gancho de Xanxerê, que também, inclusive, agora eu vi que está com inscrições abertas para um concurso público e prevê a vaga de bibliotecário, né? Então, quem sabe também a partir desses movimentos que aconteceram por esse projeto, tenha despertado, talvez, né, o interesse do poder público, enfim, né, eu acho que isso Carol, eu ia te perguntar até mesmo, porque às vezes a gente precisa de indicadores para chegar até, né, a Câmara de Vereadores, até o gabinete, né, do prefeito também, então vejam que o próprio edital, ele já indica, né, então vejam, para que o município consiga recursos financeiros para investir em questões, né, de cultura, a importância de ter um profissional. Então, acho que eu acredito nesse movimento, Carol, me parece que isso aproxima e vem como um elemento fundamental, né? Então, vejam a importância de nós nos apropriarmos, né, desse contexto da cultura e dessas exigências que vêm, né,
até mesmo para que o município possa se beneficiar com esses recursos financeiros e desenvolver esses projetos a nível municipal, né? Exatamente, porque quando você está dentro do poder público, como no quadro funcional do poder público, né, você realmente assim consegue confirmar aquilo que a gente já sabe quando está fora, que a questão dos recursos financeiros realmente elas são difíceis, né? São escassas, né? Então, assim, é realmente muito importante a gente poder contar com uma oportunidade de edital, porque o que a gente vai apresentar aqui hoje como resultados desse edital que a biblioteca aqui de Chapecó participou, provavelmente a gente não teria a oportunidade de adquirir ou de realizar com recursos próprios do poder público, da prefeitura. Então, eles dão, assim, outras possibilidades que você consegue direcionar muito mais o investimento e exatamente naquilo que você precisa. Então, realmente, assim, é fundamental conseguir participar dessas oportunidades. Posso compartilhar a apresentação, Carol? Sim, Posso iniciar aqui? por favor. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho, né, da biblioteca, né, eu vejo que tem várias pessoas aí que já me conhecem, enfim, a gente já se conhece, né, que são aqui de Chapecó, mas também tem pessoas que não nos conhecemos ainda, então fazer uma breve apresentação da biblioteca, né, professora Jéssica, para situar um pouquinho. Não sei se você talvez quer fazer a leitura dos comentários antes ali, professora Jéssica, o pessoal talvez se apresentou, da onde está falando, senão daqui a pouco a gente engata em falar aqui e aí ficam os comentários. Eu vou deixar mais alguns minutinhos, como eu já abri aqui a apresentação, para outras pessoas, que ainda eu vi que foram poucas pessoas que colocaram, se mais alguém, né, quiser aproveitar esse momento também para se apresentar, e aí assim que a gente dá uma pausa, eu faço a leitura aqui dos comentários. Combinado. Então, pessoal, a Biblioteca Pública, né, de Chapecó, ela... Primeiro, aliás, vou falar o nome, né, do nosso projeto, né? Então, Biblioteca Pública de Chapecó, um espaço revitalizado para a comunidade. Esse é o nome do nosso projeto, da nossa proposta, que foi enviada o ano passado, né, foi submetida, então, ao edital Elizabeth Anderle. Esse edital do qual eu estou falando se refere ao edital do ano passado, tá? Então, ele abriu as inscrições, se não me engano, ali em julho. A gente fez o envio da proposta até agosto, alguma coisa assim, já não me recordo exatamente das datas. E aí, o resultado final, ele saiu até novembro, né? Que são etapas, né? Primeiro, toda a parte documental da proposta, que tem que ser aprovada, essa análise, e depois a análise mesmo da proposta, né, do que o proponente está inscrevendo na sua proposta cultural. Então, são várias etapas, né, desse edital, e para resumir a história, então, lá no dia 23 de dezembro, a gente teve o recurso financeiro depositado, então, na conta. E a gente começou a executar esse projeto a partir, então, deste ano, tá? Então, com a pandemia, que nós tivemos uma piora, né? Vivemos o pior momento da pandemia ali em fevereiro, março, né? As nossas ações também atrasaram. E aí, automaticamente, a Fundação Catarinense de Cultura estendeu, né, o prazo para a execução da proposta, que seria de 6 meses, então ela está renovada até o final desse ano. Por isso, a gente começou a executar mesmo o edital em março. A gente começou a ter as primeiras movimentações, abril, na verdade. Em março, as movimentações internas, em abril, começou a aparecer algumas coisas já na biblioteca pública, tá? Então, só para fazer essa contextualização e dizer para vocês que a gente inscreve no ano anterior e executa no seguinte, certo? Sobre a... Deixa eu ver aqui, passando os slides. Eu só tenho que colocar um aqui de baixo, cara. Tá.
Pode tentar agora? Agora sim. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, a Biblioteca Pública, ela foi fundada em 1940, né? Esse ano agora, inclusive semana que vem, dia 18 de novembro, ela completa 81 anos de existência na nossa cidade. É o equipamento cultural mais antigo do município, né? Com mais tempo de atuação. Hoje a gente estima que o nosso acervo ele esteja em aproximadamente 25 mil exemplares, em diversas áreas do conhecimento, mas com um enfoque maior na literatura, que é o que mais é emprestado na biblioteca pública. Sobre essa questão do acervo estimado, daqui a pouco eu já explico o porquê dessa estimativa. E a biblioteca pública, então, ela está diretamente ligada à Fundação Cultural aqui do município de Chapecó. Esse ano a gente passou, nós éramos Secretaria de Cultura, né? E aí agora então somos Fundação Cultural de Chapecó. Na prática, para quem está dentro, né? A gente não sentiu ainda nenhuma mudança assim efetiva, porque até mesmo não faz muito tempo que foi consolidada, né? E a gente tem também alguns pontos positivos, né, nessa questão de ser fundação agora e não mais secretaria, porque a gente passa a ser, então, uma autarquia e consegue ter, inclusive, possibilidades de investimento por editais, porque muitos editais, eles não permitem a inscrição do poder público. E o edital Elizabeth Anderle é um edital que ele permite, tá? Tanto se inscrever como poder público, como pessoa física. Só que o ano passado não podia se inscrever como pessoa jurídica, como prefeitura, como biblioteca, porque se tratava de ano eleitoral, então não foi possível fazer essa inscrição. Então, a proposta que a gente está falando aqui hoje, ela foi inscrita no meu nome, como pessoa física, no meu CPF. Então, todas a organização, a abertura de conta, tudo está no meu nome, no meu CPF, né? É importante também dizer isso, porque podem ser formas, né, que a gente encontre de acessar. Então, se eu fosse realmente esperar para fazer a inscrição no nome da biblioteca, eu não teria conseguido, né? Porque não era permitido no passado. Então, eu optei em fazer no meu CPF e, né, deu certo, né? A gente teve uma experiência... Pessoa física, né? Pessoa física foi uma experiência positiva. Então, falando mais um pouquinho sobre a biblioteca, ela já esteve localizada em vários endereços aqui na nossa cidade, mas sempre foram endereços centrais, né? Localizações boas, né? De fácil acesso para a população. Atualmente, então, nós continuamos no centro, no calçadão, aqui de Chapecó, na rua Benjamin Constante, um local muito fácil de acessar, né? A gente tem recebido, assim, constantes doações da comunidade, né, que tem fomentado o nosso acervo, isso é bom deixar claro, né, de como a comunidade também enxerga essa possibilidade da doação de materiais para a biblioteca pública, e a gente vem sentindo ao decorrer dos anos também uma efetiva melhora de como essas doações chegam na biblioteca, né? Não chega, claro que ainda tem, né? Mas assim, a gente já consegue ver que as pessoas têm uma consciência de realmente doar materiais que possam ser utilizados, né? E acaba sendo a importância desse processo educativo com a comunidade também, né? Sim. Do que vai para doação, que estilo de material. Então, acho que a longo prazo, né, se colhe, né, esses resultados, Exatamente. essa mudança de cultura, né, na visualização da biblioteca, de que espaço é esse. Né? Exatamente. Então, falando para vocês um pouquinho dessa parte técnica, né, nós, desde 2016, implantamos o software Sofia na biblioteca e a gente iniciou toda a catalogação, né, desde o tombo número 1, a gente não fez nenhuma importação de dados, não teve como fazer essa importação dos outros sistemas que eram utilizados. Então, por isso que a gente ainda não consegue dizer exatamente quantos exemplares nós temos na biblioteca. Então, hoje a gente está passando aí dos 17 mil exemplares inseridos, né, no sistema Sofia, e ainda falta muita coisa, então por isso a gente faz uma estimativa de que tenhamos cerca de 25 mil exemplares.
mas a gente só vai poder afirmar mesmo, né, quando concluir esse processo de catalogação no Sistema Sofia, porque vejam que além de cadastrar tudo que já estava no acervo, a gente ainda tem a questão de tudo que foi entrando ao longo desses anos, né, desde 2016, aí nesses 5 anos, né, 6 anos agora, nesses 6 anos. Então, por isso que a gente ainda não concluiu, né, essa ideia. Então, a gente oferece, assim, né, o espaço da biblioteca pública para as pessoas, fizemos mudanças no espaço da biblioteca, retiramos algumas estantes, né, para dar espaço para as pessoas, para fazer as atividades lá no espaço da biblioteca. A gente não tinha nenhum espaço que a conseguisse acomodar essas atividades culturais, e a gente foi trabalhando com o que a gente tinha internamente e conseguiu agora melhorar esse espaço, também foi fazendo descarte, desbaste, né, fazendo toda essa triagem do acervo que realmente é bem importante para uma biblioteca. Então, agora entrando, né, feito esse panorama geral, assim, da biblioteca, né, para vocês se situarem, né, por que a gente decidiu participar dos editais, qual que é a importância, né, dos editais para a cultura? Acho que a gente já acabou comentando, né, no começo da nossa conversa, né, essas possibilidades que os editais nos dão de investimentos, né, que talvez não teríamos sem essas iniciativas. Então, acho que essa questão a gente já falou bastante, né, vocês já entenderam por que a gente quer participar de edital, né, acho que já foi acaba tendo uma autonomia maior, né, cara? Acho que quando se pensa na proposta, né, do edital, né, qual o direcionamento, né, a proposta em si, a equipe acaba pensando, né, na vivência, né, na própria trajetória da biblioteca, nas necessidades, né, da comunidade naquele momento. Então, são questões que muitas vezes não cabem nos orçamentos ou ainda não se tem essa cultura dentro das nossas prefeituras, né, dentro da Secretaria de Cultura. Então, vejam que são alternativas e eu vejo que a gente vai contribuindo também para mostrar que a gente quer mais das bibliotecas, né, que o que é ofertado não é suficiente. Então, eu vejo que esses editais é uma possibilidade, né, algo que agregue para que a comunidade, a equipe da biblioteca, né, possa ter indicadores também para mostrar para a prefeitura, né, enfim, para os gestores, que é um espaço que as pessoas querem utilizar, né, é um espaço que está sendo valorizado pela comunidade, muitas vezes sem o investimento público, né. Exato. Então, a gente passa a cobrar outras questões também. E também voltando um pouquinho nessa modalidade de inscrição, né, que eu comentei, que a inscrição foi realizada, então, na pessoa física, ela tem suas vantagens e desvantagens, tá, pessoal? Especificamente nesse caso do Elizabeth Anderle, por ter inscrito como pessoa física, a gente tem um desconto muito grande de imposto de renda retido na fonte. Realmente, assim, são uns 7 mil reais que ficam retidos, né? E isso daria para fazer muita coisa, né, na biblioteca. Então, essa é a principal desvantagem, tá? Essa retenção aí desse valor do imposto. A principal vantagem, no meu ponto de vista, é que, como está no meu nome pessoa física, quem administra o dinheiro sou eu. Então, eu, pessoa física, posso ir na loja X e adquirir o produto Y, né? Porque, claro que tudo isso é feito em consentimento com a equipe do edital, né? Porque não sou só eu que fiz a proposta, bem longe disso. Tem muitas pessoas envolvidas que foram e são fundamentais para que isso acontecesse. Eu não faço nada sozinha, né? Eu, aliás, nada mesmo, assim. Então, a equipe envolvida, assim, é fundamental para que esse projeto acontecesse. Então, a vantagem da pessoa física é que eu posso adquirir exatamente aquilo que a gente entende enquanto profissional técnica da área que vai ser melhor para o espaço. E quando é a prefeitura, a gente não tem essa liberdade, porque precisa passar por 3 orçamentos, né, licitação, então tem que seguir toda aquela
prerrogativa, né, do poder público, do serviço público, que às vezes atrapalha muito a execução de certas ideias. Até pelo tempo, pelos critérios, né, muitas vezes o produto, né, o que se espera, né, de qualidade também, ou diferenciais que poderiam atender, né, eles acabam... Exatamente. O que eu quero dizer é bem nessa linha, professora Jéssica, da qualidade, né, da qualidade daquele produto que a gente quer adquirir e que muitas vezes no serviço público a gente não tem essa possibilidade. Aqui, voltando só um pouquinho ao objetivo, né, do nosso projeto, eu tirei de lá de dentro da nossa proposta e trouxe para cá, tá? Então, era, né, em aumentar 5% o número de usuários cadastrados no período de execução do projeto, né, e oferecer um ambiente, então, revitalizado, mais confortável, mais acolhedor, né, melhorar e modernizar esses serviços para que a comunidade, né, pudesse acessar num todo e especificamente também a questão da parte da informática, né, oferecer computadores melhores e que realmente funcionem adequadamente, né. Então, esse era o nosso objetivo do projeto. E digo para vocês que a gente alcançou e sobrou o objetivo. Eu ainda não fiz o relatório final, tá? Mas a gente ultrapassou com certeza esses 5%. Eu arriscaria dizer assim que a gente, olha, se não chegou em 50%, aumento de 50%, faltou pouco. Porque realmente a gente teve um aumento muito expressivo no público esse ano, acessando o espaço da biblioteca pública. Então, a gente conseguiu atingir o objetivo do projeto. Então, aqui tem um pouquinho, né, do panorama, assim, geral do edital, né, e da categoria. Então, Prêmio Elizabeth Anderle de Estimacultura 2020, né, o nome do edital. Foram 5,6 milhões distribuídos em 215 projetos, né, divididos em 3 editais. Nós participamos, então, do Patrimônio e Paisagem Cultural, na categoria de bibliotecas públicas, e nós tivemos aí, então, R$30 mil, né, o módulo 2 que a gente se inscreveu. Aqui, aliás, corrigindo os números, né, até é bom que eu trouxe essa informação. Foram R$30 mil, né, que a biblioteca se inscreveu ali para a nossa proposta. Eram 6 prêmios de 30 mil para essa modalidade e foram contempladas apenas 2 propostas. Então, vejam que sobrou 4 propostas que não tiveram inscritos. Então, esse recurso, inclusive, foi remanejado para outras áreas. E no módulo 1, que ali até ficou equivocado ali, o valor era de R$20 mil e tinham 6 prêmios disponíveis e foi contemplado só uma proposta. Então, vocês vejam que sobrou aí no total, né, de 12 propostas, nós tivemos só 3 contempladas e o restante, então, não houveram inscritos. Então, isso que eu já comentei, né, dessa retenção do imposto, são 27,5% do imposto que fica retido na fonte. Então, o valor que foi depositado na conta, né, importante também dizer que essa conta bancária foi aberta especialmente para o edital, tem toda uma normativa para seguir, todas as movimentações da conta precisam ser extremamente feitas com cuidado, tudo tem que estar comprovado, ou seja, é uma responsabilidade muito grande também, porque está no seu CPF, né, no caso que está no meu CPF, então, tudo isso eu tenho que prestar contas, que depois eu vou falar um pouquinho dessa parte da prestação de contas. Então, o dinheiro que foi depositado nessa conta foi o valor de 21.750. Esse é o valor que a gente tinha para executar, então, a nossa proposta. O que a gente adquiriu, então, com esse valor dos 21.750? Foram 2 computadores, né, completos, monitor, né, CPU, estabilizador, mouse e teclado, né, um conjunto de sofá e 2 poltronas, um tapete, um projetor de vídeo, um notebook, uma tela de projeção, 4 toalhas de mesa, uma suqueira, uma jarra, 32 taças e a construção de um jardim vertical.
né? Talvez vocês devem estar se perguntando, ah, mas como assim comprar toalha de mesa, suqueira, taças? Pois é, né, pessoal? A gente desenvolve as atividades lá na biblioteca, recebe palestras, bate-papos, lançamentos de livros, e a gente sempre gosta de oferecer uma água saborizada, um suco, né, para os convidados. Então, a gente não tinha onde preparar isso, né? E nem as toalhas também, uma toalha legal para colocar na mesa, para receber um escritor, né? Enfim, para as nossas atividades. Então, a gente aproveitou e adquiriu, né, esses itens que para a biblioteca realmente eles são bem importantes, bem fundamentais nas nossas atividades culturais. São questões tão simples, né, Carol? Eu lembro de alguns eventos que eu fui, a gente chega lá com sede, né? Eu lembro de ter essa suqueira. E como é com questões simples assim, né? Uma água saborizada. Então, às vezes você tem coisas em casa, alguém traz, né, uma coisinha. A gente tem no quintal da biblioteca uma mini hortinha lá, que nos fundos, que as colegas fizeram o plantio de algumas ervas medicinais. E a gente muitas vezes recolhe do próprio quintal da biblioteca para fazer. E daí alguém traz uma laranja, um abacaxi, e assim a gente vai indo. E faz todo o diferencial para quem está sendo recebido, né, na biblioteca, para fazer parte de uma atividade, né? Então, o quanto, né, que muitas vezes, muitas das questões que estão aqui, a gente não conseguiria dentro do orçamento, pensando no bem-estar das pessoas. Exatamente. Né, se eu fosse pedir uma suqueira, assim, eu não sei, sinceramente, em 32 taças, não sei, sinceramente, eu acho que não haveria essa possibilidade de aprovação, né? Então, toalhas de mesa também, então realmente foi bem bacana essa oportunidade que a gente teve. Aqui mostrando para vocês um pouquinho do antes e do depois, tá? Esse aqui é o nosso espaço antes da execução do jardim vertical. Algo que realmente assim nos incomodava muito, essa lona feia, a gente não suportava isso, e isso assim também esse sim, eu acho que a gente nunca iria conseguir via recurso público, assim, da prefeitura, né? Porque no entendimento há muitas outras prioridades, digamos assim, do que um jardim vertical numa biblioteca, né? Eu tenho certeza que eu ia sofrer essa indagação, né? Então, esse, assim, para nós, assim, foi o ponto-chave para realmente mudar o visual desse espaço que vocês vão ver agora, como ele ficou. E agora? Vou mostrar? Mostra aí para o pessoal. Então, olhem a diferença, né, minha gente, do antes e do depois, né? Lá ao fundo, né, está o nosso jardim vertical. Esse jardim vertical, ele é feito de plantas permanentes, plantas artificiais, né, que não dão manutenção. A nossa ideia até era fazer um jardim vertical com plantas naturais. Porém, né, quando a gente estava escrevendo a proposta, a gente foi se informar, né, sobre isso, fez o orçamento, que precisa apresentar já na proposta, pelo menos um orçamento, e a gente ficou assim, nossa, de cara com o valor, e além de tudo, a manutenção desse tipo de jardim é muito difícil. Ela não é tão simples como a gente imagina. Então, iria exigir toda uma infraestrutura que a gente não teria como continuar depois. E aí apareceu essa opção do jardim vertical permanente, que veio assim para atender totalmente a nossa necessidade. Carol, acho que esse é um ótimo exemplo, né, de quando a gente tem ideia de algo, e isso acontece muito com as bibliotecas, né, porque as pessoas pensam que é o espaço da biblioteca, do que pode fazer, de como faz o processamento técnico, parece que é muito fácil, né, mas olha só o impacto, né, de você consultar uma pessoa que tem, né, os conhecimentos sobre o jardim, né, para identificar os custos, né, a viabilidade. Então, quando a gente faz isso já no planejamento, quando foi possível mudar toda a estratégia, né, melhorar a ideia de vocês, mas que fosse, né, contextualizado dentro da realidade da biblioteca pública, né? Sim. Então, isso faz total diferença a gente pensar na construção do espaço, da biblioteca, da organização, né? Então, acho que são detalhes que fazem muita diferença, sim, né? E como a gente aprende, viu? Como a gente aprende com isso, porque você tem uma ideia e você vai, né, em busca de viabilizar essa ideia, e daí, de repente, assim, você vê que, cara, a tua ideia não vai dar certo.
e aí você recua e você, não, mas vamos por outro caminho, né? Quais são os caminhos que tem, que a gente pode ir? Então, assim, realmente é um aprendizado, assim, enorme. E aí, com isso, né, a gente revitalizou esse espaço, né, essa sala, que é o nosso jardim de inverno, lá da biblioteca pública. Então, é um espaço que tem uma cobertura, que tem também umas folhas ali da cobertura que são mais transparentes, que até aparece na foto ali a incidência de luz, né, direta no local. Tem ali essa foto ali que aparece umas pedrinhas ali, né, tem uma floreira dentro desse jardim de inverno. E aí a gente já aproveitou e conseguiu revitalizar daí com recursos da prefeitura esse jardim ali, né, essa floreira. Agora já está mais bonito ainda, poderia até ter atualizado a foto, que a gente fez uma outra mudança depois dessa foto, a gente mudou de novo e agora sim está realmente muito bonito. Aí a gente pintou a sala também, trocou uns caibros, algumas folhas, assim, então realmente o espaço ficou bem melhor, né? E aí fica o convite para quem é aqui da região para conhecer a biblioteca, né? Ver quais foram essas mudanças, exatamente, né? E para quem é de longe, a gente vai pensar em alguma estratégia, né, Carol, para divulgar, para deixar registrado. Acho que o encontro de hoje é um momento muito importante, porque a gente faz o registro dessa ação, a gente compartilha com outras pessoas, então é um movimento, não é uma ação isolada que beneficiou a biblioteca pública, a sua comunidade aqui, né, de Chapecó, mas que ela possa servir para que outras pessoas pensem em projetos, em ações para suas cidades também, né? Exatamente. E aí entendendo o contexto, né, de cada região, né, de cada estado, tem pessoas de outros estados, então qual é o caminho para buscar, né, conhecer esses editais, como funciona, né? Então acho que é uma forma de cada um mapear a sua realidade e buscar essas alternativas. E ver as oportunidades, né, que podem, né, se desafiar, digamos assim. Então, aqui é a foto do projetor, do notebook e dos 2 computadores, né, foram adquiridos. A gente também previu no edital a confecção de etiquetas, que vocês podem ver que tem ali no projetor e no notebook etiquetas, né, dá para ver nas fotos. Que são etiquetas assim adesivas que a gente mandou fazer especialmente, dizendo que este equipamento foi adquirido com recursos financeiros provenientes do edital Elizabeth Under e tal, para que as pessoas que vão ver esses equipamentos lá na biblioteca, elas vão ter esse conhecimento também. E aí também a gente fez mousepads, né, que aparecem ali uma das imagens, que também tem essa identificação do projeto e tal, essa identidade visual do projeto. Que é a capa aqui da apresentação, né? Exatamente, que é a capa dessa apresentação, é a nossa identidade visual do projeto. Então, aqui um pouco mais algumas imagens, né, das nossas toalhas bem bonitas, do nosso banner também feito para o projeto, né, com o nome do projeto, as informações. Lá ao fundo a tela, né, de projeção, que também foi adquirida com recursos do edital. A poltrona, né, as poltronas ali e o sofá e o tapete, que também foram adquiridos com esses recursos financeiros. E a importância desses móveis, enfim, que você pode mexer eles, né, Carol? Você vai montando esses espaços de acordo com, né, com as ideias futuras. O projetor, eu lembrei que a gente teve o cinema na biblioteca, né? Isso. Então teve um momento, né, de assistir a algumas produções locais aqui de Chapecó, né, o debate com as pessoas que construíram, que participaram de todos os produtores. Né? Então vejam que o quanto isso potencializou muitas outras atividades que muitas vezes há o interesse, a vontade, mas nos falta os recursos, os né, equipamentos para executar as atividades. Que era o nosso caso. Cada vez que a gente ia fazer qualquer movimentação lá na biblioteca, né, tudo a gente tinha que ficar correndo atrás. Então, tinha que solicitar o projetor da fundação, né, Fundação Cultural de Chapecó, tinha que solicitar algumas toalhas que tinham lá, tinha que solicitar tudo, até desde as taças. Então, a gente não tinha nada disso lá na biblioteca. E muitas vezes, inclusive, a gente deixou de fazer atividades porque naquela data o projetor estava ocupado.
né? Então, vejo a importância que isso nos dá autonomia para gerenciar nossas atividades. E nem sempre a gente consegue fazer com um prazo de antecipação muito grande das atividades. Então, com isso vai perdendo agenda, né, espaço Exato. físico, dos próprios equipamentos, né, da prefeitura. Muitas vezes, né, chegam escritores lá na biblioteca que querem fazer um lançamento, né, e aí já tem uma data em vista, ou enfim, seja qual for a atividade, a gente ficava muito assim, engessado nisso, né? Então, isso vai ampliar bastante, assim, a nossa autonomia de trabalho. Em questões de gestão, o quanto isso facilita, porque o trabalho que se tem de buscar esses recursos, pegar emprestado, ver se naquela data vai estar disponível. E daí, por exemplo, talvez o projetor estava disponível, mas daí não tinha motorista para fazer esse transporte traz na biblioteca e depois leva. Então, claro, obviamente que eu jamais deixei de fazer qualquer coisa porque não tinha motorista, porque eu vou lá e busco e faço os fretes e não tem problema nenhum, né? Mas isso vem a facilitar realmente os trabalhos. A longo prazo, a quantidade de projetos, né, de ações que são desenvolvidas por já ter um cenário preparado, e o quanto eu imagino que vocês foram ganhando experiência com isso também, né, Carol? Sim. Então, questões que antes levava 6 meses para fazer uma atividade, agora consegue executar num período mais curto também, tendo em vista essa experiência que vocês vão adquirindo, né? Uhum. Faz toda a diferença quando a gente tem experiência. Gente, quem tiver perguntas, né, comentários, vão colocando no chat, que logo eu vou abrir o chat aqui para a gente conversar um pouquinho. Uhum. E então já registrem ali, anotem no papelzinho a pergunta também, se alguém quiser depois abrir a câmera, o microfone, a gente tem essa possibilidade. Então vocês podem se organizar. A ideia do Meet, né, para justamente ser mais interativo, né? Então fiquem bem à vontade. Então, falar para vocês um pouquinho da escolha da ideia, a gente já acabou comentando aqui nas falas, né, do porquê a gente escolheu esse case, digamos assim, de aquisição, né, de fazer essas aquisições. Então, foi para proporcionar um ambiente mais acolhedor e, sim, mais bonito, porque quem que gosta de estar num ambiente feio, mal cuidado? Ninguém, né? Então, por isso a gente quer sempre deixar a nossa biblioteca mais bonita, mais acolhedora, que realmente as pessoas venham no espaço e assim, né, se pelo menos não notarem que está bonito, mas que não notem o contrário, né? Nossa, que espaço mal cuidado, que espaço feio, sem manutenção, porque eu penso que isso é bem definitivo, né, para que as pessoas permaneçam ou não naquele espaço, é claro, sem falar no atendimento, né, que precisa também condizer com esse espaço. Então, também melhorar as condições tecnológicas, né, do que era oferecido para a comunidade. Os computadores que a gente tinha lá à disposição eram todos doados, tá, e usados do Ministério do Trabalho de Florianópolis, que a gente conseguiu uma doação. Eram 6 computadores, só que assim, uma hora funcionava, outra hora não funcionava, então, assim, era complicado o negócio. E aí, com esses 2 novos, agora deu outra cara, né? E as pessoas conseguem utilizar de uma melhor forma. E formar, né, como eu já falei, um conjunto básico aí para as nossas atividades, né? Que foi isso que a gente comentou, do tapete, do projetor, da tela, do notebook, da suqueira, das taças, das toalhas, né? Todos esses itens aí que formam esse kit aí bem importante para as nossas atividades. Então, agora sim, e quem são as pessoas, então, que estão envolvidas, né, nesse projeto? Então, a equipe técnica, eu, então, na coordenação geral, né, do projeto, a Rosa Maria dos Santos Nobre, ela é assessora administrativa do projeto, a Rosa é funcionária efetiva da Biblioteca Pública, inclusive também é egressa aqui do curso de biblioteconomia, né? Mas ela atua na função administrativa, né? O seu cargo lá na biblioteca não é de bibliotecário, é na área administrativa, mas é uma pessoa assim que é fundamental, assim, foi fundamental na realização dessa proposta, tanto na parte textual, na elaboração textual da proposta. Então, assim,
a Rosa, assim, foi e é fundamental para que tudo isso acontecesse. A Sinara, que Moro, então, que foi a secretária do projeto, só que no meio da execução do projeto a gente acabou perdendo ela não está mais conosco na biblioteca, né? Ela está em outra secretaria. E a Fernanda Salve, então, que é quem fez essa parte visual, né? É a assessora de comunicação do projeto e que cuidou para nós de toda essa parte dessa produção visual da biblioteca. E essa foi a equipe técnica lá da proposta. Só que, no entanto, para executar a proposta, toda a equipe da biblioteca está envolvida. Tá? Toda a equipe da biblioteca está envolvida e isso realmente foi muito positivo, porque eu senti como a equipe ficou motivada, está motivada com a execução dessa proposta, com as mudanças. Então, assim, como eu disse, eu não faço nada sozinha e a minha equipe, a equipe da biblioteca e todas essas pessoas que estão aqui, assim, são fundamentais para que tudo isso fosse possível. Então, a gente previu, né, como eu falei, algumas contrapartidas sociais dentro do projeto, que são itens, né, que o projeto, a proposta exige, né, que a gente faça a previsão dessas contrapartidas. Uma delas, então, era ceder, né, o espaço da biblioteca, receber no espaço da biblioteca uma reunião do Colegiado de Cultura da AMOSC, né, Associação dos Municípios aqui da região oeste, que é composta, então, por 20 municípios, tá? Nós temos as associações, né, AMOSC, AMAI, AMALC, né, que são espalhadas, né, que fazem parte, então, da federação, né, dos municípios catarinenses. Então, a gente recebeu lá no espaço da Biblioteca Pública esses gestores, esses coordenadores, diretores, secretários, presidentes, aí depende de cada município como a cultura está organizada, mas a gente recebeu uma reunião do Colegiado de Cultura lá na AMOSC, apresentou para eles essas melhorias, apresentou as possibilidades que um edital de fomento traz para as bibliotecas públicas, para também, nesse sentido, compartilhar essa experiência e que eles pudessem, então, levar para os seus municípios essa possibilidade, então, de inscrição nesse tipo de edital de fomento. Então, foi uma reunião bem produtiva, foi bem legal, eles puderam ver em loco, né, as mudanças, né, não só por fotos, então, realmente foi uma tarde bem bacana. E a importância de envolver os gestores, né, Carol, porque são pessoas que estão à frente da cultura em outros municípios, então para visualizar realmente quais são as possibilidades, né, de como é possível, né, o que se esperar de uma biblioteca pública, essa vivência. Imagino que você compartilhou toda essa organização da proposta, né, do que, enfim, como você fez essa conversa, né, acho que foi uma conversa inicial com eles, onde você foi aperfeiçoando, né? Mas que não envolve só as pessoas que trabalham na biblioteca, mas também, né, os gestores num nível mais amplo também, né? Exatamente, porque é fundamental a gente contar com esse apoio, né, da gestão, e também quero aqui fazer uma citação que eu não fiz e que não posso deixar de fazer, dessa questão da gestão. Quando a gente inscreveu essa proposta o ano passado, né, a gente tinha uma outra gestão, né, político-administrativa, né, no município. E a Luciele Pompeu, assim, que era na época gerente de cultura, ela fazia parte do quadro ali da Secretaria de Cultura, né, que na época era secretaria, como ela foi fundamental também. Então, pela experiência dela, ela revisou a proposta, ela disse, muda aqui, faz assim, faz assado, porque ela também é produtora cultural, então ela tem uma experiência, ela estava na gestão, né, na oportunidade, e aí o apoio da gestão foi fundamental, fez toda a diferença. Inclusive a Fernanda Salve, que também é da equipe, ela é funcionária da fundação, tá? Ela não é funcionária lá da biblioteca, então a gente também fez essa ponte com os profissionais da Fundação Cultural de Chapecó. Então, veja, bem isso que você falou, ela sai do âmbito da biblioteca, a gente precisa desse apoio de quem está
nessa gestão. Na gestão, né, como um todo. A gente também, então, previu como contrapartida a realização, então, de 4 sessões de cinema na biblioteca, de modo a valorizar as produções audiovisuais, né, cinematográficas feitas no nosso município. Então, a gente fez a execução dessas 4 exibições, sendo que 2 foram para público infanto-juvenil, para crianças, e aí a gente não conseguiu produções aqui de Chapecó mais voltado para esse público, a gente acabou executando uma produção estadual, e as outras 2 daí sim foi para público adulto, né? E a gente teve então a exibição do filme O Poeta de Cordel, e depois a produção também No Quintal de Rosalina, que são de produtores aqui de Chapecó, filmes produzidos na nossa cidade, e a gente valorizou, então, esses documentários, esses filmes que a gente tem lá, inclusive no acervo da Biblioteca Pública, e exibiu, e aí a gente contou com o apoio da Cinelo, que é a Associação de Cinema e Vídeo do Oeste Catarinense. Então, o presidente Augusto também deu todo esse apoio, fez a curadoria, convidou os produtores culturais para estarem no dia da exibição dos filmes na biblioteca, fazendo esse debate, conversando com o público sobre essas produções. Então, assim, foi realmente maravilhoso. A professora Jéssica acompanhou, né? Estive em uma delas no Quintal de Rosalina. Isso. Então, foi bem bacana essa troca, assim, que houve. E, Carol, eu queria comentar da importância, quando a gente pensa nesses contextos, né, até desse movimento de retomar algumas atividades de convívio social também, né? Eu acho que com a pandemia nós tivemos, né, uma restrição a diversas atividades, ao convívio, né? Então, com isso, muitos outros problemas eles foram impulsionados, né? Onde se relata desde que as crianças não queriam voltar para a escola, né? E muitas vezes, de limitar, né, esse convívio. E eu vi a importância da biblioteca em iniciar com atividades culturais, né? Eu lembro que tinha pouquíssimas pessoas, né, tomando todos os cuidados também, e de trazer essas possibilidades, né, das pessoas voltarem a algumas atividades, né? Ter esses momentos, né, de interação, de conversa, de ver questões, né, culturais da região e do próprio estado. Então, eu gostaria de deixar registrado nessa questão da importância dessa atividade para o contexto em que nós estamos vivenciando. Sim. E acho que a biblioteca sentiu muito também desse afastamento das pessoas e quais seriam as estratégias, as formas de chegar até as pessoas. Então, eu vejo que todo esse cuidado, né, que às vezes parece um cuidado bobo, assim, né, com o espaço físico, né, com um espaço alegre, aconchegante, né, o quanto ele é fundamental para que a gente possa se estimular a estar, né, no espaço da biblioteca. Com certeza, faz toda a diferença e também a biblioteca foi um dos primeiros setores, né, da Fundação Cultural que começou a fazer eventos presenciais nessa retomada, né? Por ser um espaço menor, digamos assim, a gente conseguiu, né, aos poucos ir trabalhando, né, com o público reduzido, com os cuidados e tal, mas a gente foi um dos primeiros a fazer esse movimento da retomada presencial, e a gente sentiu mesmo na fala das pessoas, nossa, que bom poder voltar, né, ter esse contato social mesmo, né, então foi bem bacana. E a terceira contrapartida, né, então essa que está sendo executada hoje, né, que é essa nossa conversa aqui, para trazer, né, esse relato de experiência, né, e compartilhar com a comunidade, então, em parceria com o curso de biblioteconomia, né, até agradeço aqui, professora Jéssica, por ter aceitado, né, ser parceira nesse projeto, porque quando a gente faz a inscrição, pessoal, a gente tem que enviar uma carta de anuência. Eu não posso simplesmente colocar lá no projeto, o curso de biblioteconomia vai ser parceiro. Mas o que indica para o avaliador que o curso de biblioteconomia vai ser parceiro na atividade efetivamente e mais? E quem garante para o avaliador que o curso de biblioteconomia está sabendo que ele vai ser parceiro? Porque, né, o papel tu pode colocar qualquer informação, né? Então tu tem que
a achar meios de comprovar essa parceria. E aí entram as cartas de anuência. Então, lá no momento da inscrição da proposta, a gente teve que fazer uma solicitação, né, uma carta de anuência que tinha lá nos modelos, né, de documentos do projeto. E aí a professora Jéssica assinou, então, ainda o ano passado, para consolidar, então, essa parceria. De responsabilidade, exatamente, né? Dando ciência que ela estava, né, de acordo e conhecia a proposta e tudo mais. Então, assim foi com a MOSC, com a Cinelo e com o curso de biblioteconomia. Então, e no primeiro momento a gente pensou nos estudantes, né, Carol? Então, a gente pensou, vamos, né, oportunizar esse momento durante a formação, né, e sempre aproximando, né, a gente tem bastante esse cuidado, né, que os conteúdos, enfim, todo o conhecimento teórico da biblioteconomia, ele seja contextualizado à nossa realidade, né, a nossa realidade brasileira, a realidade aqui de Chapecó, da cidade, né, dos nossos estudantes. E aí depois a gente lembrou dos nossos egressos, então vamos incluir os egressos, que são pessoas que estão lá na prática também, ou buscando oportunidades para atuar, e que precisa, né, estar em contato com essas novidades, né, com uma formação continuada. E aí, no final, a gente ampliou para a comunidade como um todo, porque estando, né, no meio virtual, a gente consegue chegar a tantos espaços que logo a gente vai saber de onde as pessoas estão falando, né? E a ideia era justamente isso, né, proporcionar essa troca, né, levar essas informações, né, esse conhecimento para outras pessoas, para que a gente possa, né, ampliar essas possibilidades. E durante aqui a nossa conversa, eu lembrei muito do livro do David Lanks, que é Spector More, né, Melhores Bibliotecas para o Mundo... Bibliotecas para o Mundo Melhor, alguma coisa, não lembro exatamente do título. Mas é fantástico, assim, o quanto ele traz que nós precisamos aumentar as nossas expectativas acerca das bibliotecas, e eu vejo o quanto, né, o que a Carol está apresentando para a gente é isso na prática, é isso contextualizado na nossa realidade, assim, então não é alguém trazendo a realidade dos Estados Unidos, que isso nos traz, né, experiência de ver como as pessoas fazem, tá, mas como funciona aqui no Brasil isso? Quais são as nossas políticas públicas, a nossa estrutura, a nossa organização, a nossa cultura também, né? Exato. Então, acho que é um excelente exemplo, né, que com certeza aumenta as expectativas das pessoas, porque eu sou uma frequentadora da Biblioteca Pública de Chapecó, então vocês já vejam qual é a minha referência de biblioteca pública, né? Então, quando eu vou conhecer uma biblioteca pública, a gente já vai trazendo toda essa bagagem e a gente quer que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de biblioteca, que elas possam ser instigadas a realizar leitura, a compartilhar, né, rodas de conversa, enfim, que a gente possa ter momentos, né, de troca. E eu vejo enquanto desenvolvimento humano, desenvolvimento enquanto pessoa de cada um de nós. E que espaço é esse, né? Quando a gente sai da escola, quando a gente sai da universidade, que espaço é esse que nos permite essa troca de conhecimento, se não a biblioteca pública, né? Exato, porque você muitas vezes fica sem essa referência, né? Quando você sai da escola, da universidade, você tinha a biblioteca escolar, tinha a biblioteca universitária, e aí, né? E agora, quem que vai poder atender, né? Então, é bem legal esse ponto de vista e bem fundamental poder contar com essa rede de apoio. Então, trazendo um pouquinho, assim, sobre o desafio, né, do que é aprovar um projeto cultural, né, no nosso ponto de vista, trabalhar muito em equipe, né, foi assim, como eu disse, assim, a equipe está muito motivada, todo mundo se engajou, então a gente está realmente muito satisfeito com esse trabalho em equipe da biblioteca. Foi uma experiência com resultado positivo, mas eu também quero contar para vocês que essa foi a primeira experiência de resultado positivo e essa foi a 4ª tentativa, tá? Então, assim, a gente não vem contar só a parte que deu certo, a gente também conta a parte que não deu. Então, a gente já tinha tentado 3 outros editais. No Under realmente foi a primeira, tá? E daí de primeira a gente já conseguiu aprovar, então a gente ficou realmente muito feliz. Mas a gente já tinha se inscrito em outros 3 editais e não tinha dado certo e a gente se frustra, mas a gente também aprende muito, né? Com certeza. Então, essa foi a nossa primeira experiência positiva e por isso foi mais especial ainda, né, nesse ponto de vista. Então, é desafiador,
é aprender, é ir atrás do novo, é se sentir insegura, sim, né? Por isso que quando você conta com apoio, assim, de outras instituições, né, de parceiros, faz toda a diferença, porque você vai vendo que aquilo é possível, você vai trocando ideias, né? Então, realmente, assim, um desafio muito grande, está sendo ainda um aprendizado, né? É abrir conta no banco, é fazer essas tratativas assim mais burocráticas, né, que não são muito agradáveis, mas que são necessárias, né, conferir toda a documentação, ficar atento a prazos, acompanhar tudo, né, e agora, finalizando o projeto, né, em dezembro, a gente tem até dezembro agora para finalizar, a gente tem que escrever um relatório de prestação de contas, né, contando tudo como é que foi, comprovando com foto e tudo mais que de fato aconteceu, né, a execução de tudo que a gente fez a previsão. Então, o que a gente teve de resultado, né, até o momento, né, um espaço que se tornou mais multicultural ainda, porque a gente passou a receber esse ano no espaço da Biblioteca Pública aulas de música, tá, do programa Arte Cidadã, que é um programa da Fundação Cultural de Chapecó. Então, aulas de violino, violão, instrumentos de sopro, um espaço que realmente muitas pessoas começaram a acessar a partir dessa vivência da aula e que automaticamente começaram a incrementar o nosso número de novos usuários, de obras emprestadas. Então, tudo vai girando um movimento, um ciclo e que vai beneficiando o espaço da biblioteca. Aulas de xadrez, né? Essa eu quero contar para vocês como é que foi que as aulas de xadrez foram parar lá na biblioteca. O professor de xadrez da Fundação de Esporte, Cultura e Lazer aqui de Chapecó viu uma reportagem que saiu sobre o jardim vertical. E aí ele falou, que espaço bonito, né? A aula de xadrez ia cair bem nesse espaço. E aí ele nos procurou, então, né? Fez contato com a Sinara, que é da equipe do projeto, e aí, olha, né? Eu vi uma reportagem e tal, vocês revitalizaram o espaço da biblioteca, será que não dá para a gente encaixar umas aulas de xadrez aí? E aí desenvolveu essa parceria e assim o professor sempre fala, ano que vem eu quero esse espaço, hein? Eu quero renovar a parceria. E deu super certo. E a gente está aí desde, se não me engano, desde maio com essas aulas de xadrez nas segundas e terças e foi bem positivo assim, para o espaço da biblioteca. Outras pessoas, outros projetos acabam, né, procurando a biblioteca, o espaço, né, para fazer parte desse espaço cultural que é a biblioteca. Exatamente. A gente teve a prova dessa ampliação. E a gente também recebe uma oficina do CAP, né, que é o Centro de Altas... agora eu esqueci o significado, mas é uma instituição aqui em Chapecó que ela trabalha tanto com as pessoas com deficiência, né, e também com altas habilidades. Então, a gente está recebendo no espaço da biblioteca uma oficina da língua portuguesa para as altas habilidades da área da língua portuguesa, porque as altas habilidades elas são direcionadas também conforme a aptidão, digamos assim, né, de cada pessoa. Então, também acontece inclusive no espaço ali do Jardim de Inverno revitalizado. O que a gente viu, assim, que realmente a visibilidade da biblioteca aumentou muito, né, porque saíram várias reportagens, matérias, a partir da aprovação dessa proposta, mostrando as melhorias, então aumentou a visibilidade da biblioteca nesses meios de comunicação. Como eu já disse, né, a gente está com a equipe motivada, engajada, isso foi fundamental, assim, está sendo fundamental para toda a equipe, porque a gente consegue ver o quanto a gente precisa um do outro, né? E a pandemia, ela reforçou isso ainda mais, então a gente veio a desenvolver esse projeto nesse ano, né? Que a gente ainda está aí se recuperando ainda em pandemia, na verdade, né? E a questão do público, como eu falei, não fechei os números ainda, mas assim, pelo que a gente tem observado, acho que a gente atingiu uns 50% de aumento do
do público da biblioteca de novos cadastros, né? Então, a gente tá bem feliz mesmo com os resultados que a gente tem até aqui. O que a gente pensa para o futuro, né? Como que a biblioteca quer se beneficiar, quer continuar procurando outras propostas, né, de editais? Sim, a gente quer e já está dando os passos para isso, né? A gente inscreveu uma outra proposta no edital Elizabeth Anderle desse ano, tá? No qual o curso de biblioteconomia é nosso parceiro novamente. E aí a gente está aí aguardando o resultado, né? Claro que a gente cria uma expectativa, não tem como dizer que não, mas assim, né? Vamos ficar tranquilos, se não for contemplado, tudo bem, a gente aprendeu também, né? Mas a gente escreveu uma proposta para revitalizar um outro espaço da biblioteca, que é lá onde estão os computadores. Então, já que agora a gente tem computador novo, a gente quer uma sala nova, porque aquela lá está muito, né, assim, feia, para falar a verdade. Então, a gente quer revitalizar aquele espaço e, a partir dele, ali, criar revitalizar o que já existe e criar espaço de estudo individual também, mais ou menos essa é a nossa proposta, e até semana que vem está previsto que saia o resultado final. A primeira parte a gente foi admitido, que é a parte da documentação, e a gente também inscreveu de novo como pessoa física no meu CPF para facilitar a administração dos recursos. Nós também inscrevemos uma outra proposta num outro edital que teve da comarca aqui de Chapecó. Nós recebemos na biblioteca pessoas que estão cumprindo penas e medidas alternativas, ou seja, estão cumprindo serviço comunitário. A gente recebe via fórum, né, todo esse encaminhamento ali jurídico e tal, legal. Então, a gente recebe essas pessoas e, por receber essas pessoas, a gente pode se inscrever num edital que abre anualmente, onde as pessoas que não prestam serviço comunitário, elas pagam, né, o valor em dinheiro, né, pecúnia, isso vai para uma conta e depois eles abrem um edital para que essas instituições que recebem os prestadores de serviço comunitário possam inscrever. A gente inscreveu uma proposta, mas a gente não foi aprovado. Então, já é uma outra experiência negativa que a gente precisa ver o que está pegando ali para melhorar e ver se a gente consegue uma aprovação nesse edital. No próximo ano. Né? Então, em nível regional, é isso, Carol? Ele é somente aqui de Chapecó. Certo. Ele abre só para instituições, né, de Chapecó. Que recebem essas pessoas. Cada comarca tem a sua organização. Então, eu não sei dizer para vocês como é que é em outros espaços, né, em outras cidades fora de Chapecó, mas quem, inclusive, é de fora pode estar pesquisando isso, se informando sobre esses valores, né, como é que funciona em cada localidade. Então, esse é o panorama nosso aí de futuro, né? A gente com certeza quer, sim, continuar tentando nessas oportunidades que são bem importantes. Então, da questão dos slides, assim, para guiar a nossa conversa, né, seriam esses, professora Jéssica. E aí agora, né, vamos ver aí o que o pessoal comentou, enfim, e se alguém quiser fazer perguntas, né, por favor, fique bem à vontade. Agora eu vou acompanhar o chat aqui. Bem, aqui temos o Alexandre Amorim acompanhando, ele é bibliotecário formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente diretor da Biblioteca Pública Municipal Benjamin Lemos, em Mariana, Minas Gerais. E ele estudou junto comigo na UFSC, é verdade, Alexandre. Fiquei muito feliz quando recebi o seu e-mail e é muito legal a gente encontrar colegas em outros espaços, né? E eu fico muito feliz quando eles estão atuando, né, nas bibliotecas. E o Alexandre, se eu não me engano, ele atuou em outro tipo de biblioteca. Não lembro se era Rio do Sul, Blumenau, mas eu lembro que o Alexandre já teve outras experiências também com biblioteca pública. Então é alguém muito bacana para trocar ideias também sobre esse contexto, né? O Raman
Tamanho é nosso egresso aqui do curso de Biblioteconomia da UniChapecó. Ele está responsável pelas bibliotecas públicas de Toledo, no Paraná. A Thalita, que é do Distrito Federal, ela é acadêmica aqui do primeiro ano do curso de Biblioteconomia. Olha, Brasilzão aí. Estamos, olha só, até agora já andamos por vários contextos. A Marina, ela mora em Capinzal, Santa Catarina, mas ela trabalha na biblioteca pública do município vizinho, que é Ouro. Ela é pedagoga e apaixonada pelo mundo das bibliotecas, principalmente das bibliotecas públicas. A Marina, ela está trabalhando na Biblioteca Pública de Ouro, que é a cidade onde meus pais trabalham, onde os meus pais moram, né? Ah, que legal. Então, com certeza, professora Jéssica, garanto que tá bem te inspirando, né, Marina? A gente troca algumas ideias, né, Marina? A Fabiane... Sempre, né, Jéssica? Bem importante as nossas trocas. Muito bom trocar contigo, Marina. Ainda mais para quem está chegando, né, no universo das bibliotecas, então surgem muitas dúvidas. Com certeza. A Fabiane, ela é bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul. A Adriana Sabiscuna, ela é aqui de Chapecó, atua como quase bibliotecária, diz ela, né? Acredito que início do ano que vem ela possa assumir, né? Ela trabalha em uma biblioteca escolar e universitária. A Adri também é egressa aqui do curso de Biblioteconomia. A Sandra Iris, ela mora em Florianópolis, é bibliotecária da UFSC e também colabora com uma biblioteca especializada, na qual temos buscado recursos financeiros em editais também, então uma biblioteca universitária. A Denise, coordenadora da Biblioteca Universitária da Univille. A Nakita, professora de Letras e coordenadora da Biblioteca Pública Municipal de São Lourenço do Oeste, aqui próximo, né? Acho que dá para dizer, né? São Lourenço, eu passei por São Lourenço outro dia. E assim, São Lourenço tem um vereador que é da área da cultura, o Renan, que eu não o conheço ainda pessoalmente, então uma pessoa bem engajada assim nessa área, né? E é tão bom ver quando essas pessoas da cultura também conseguem exercer, né, esses mandatos políticos, né? Porque eu vejo que isso dá força para a nossa área, né? Então, São Lourenço aí tem essa referência bem bacana. Faz um trabalho muito, muito lindo também na parte cultural do município. A Jaqueline, a bibliotecária aqui na UniChapecó, também nossa parceira de diversas atividades. E aqui a Adriana, ela pergunta quem inclui todo o acervo no sistema. Se você teve ajuda, Carol, enquanto você somente, né, sendo somente você enquanto bibliotecária. Então, como acontece esse trabalho? Sim, com certeza, Adri, né? Como eu falei, assim, sozinha, a gente não chega em lugar nenhum, assim, né? Pelo menos, né, dentro da realidade que eu estou, né? E quem ajuda nessa questão da inserção do acervo, da catalogação do acervo no sistema, é a Rosa, desde 2016, ou seja, até antes, né, dela cursar, né, a biblioteconomia, ela já fazia esse trabalho. É claro que sempre supervisionado, né, por mim como bibliotecária, né, da biblioteca, né. E a Maiara, que também é monitora de biblioteca, também está fazendo essa inserção. Vejam que como a gente trabalha bastante com importação de dados, isso facilitou, né, essa inserção. Então, obviamente, a gente também tem um manual da catalogação, tá? Um manual do setor de processamento técnico, que foi desenvolvido ao longo desses anos, que é também produto do estágio da Rosa lá na biblioteca, né? Ela fez o estágio obrigatório do curso de biblioteconomia, e o estágio dela gerou esse produto, que é esse manual. E aí, nesse manual, a gente foi construindo juntas, né? Por ela já estar lá, conhecer, ela foi tomando a frente, digamos assim, mas a gente foi decidindo as questões técnicas juntas e foi colocando isso no papel. Então, isso nos dá um direcionamento do nosso trabalho no dia a dia.
E aí, é claro que na questão, né, da classificação, né, que gera mais dúvida, na construção das autoridades, a gente está sempre trocando com as meninas e construindo esse trabalho, né? Então, está sempre em revisão constante. Mas hoje, né, a equipe que trabalha com isso é eu, a Rosa e a Maiara. Uhum. Já teve mais, já teve menos, né? Mas hoje é assim que estamos. A gente conversou em outros momentos, a gente fez os estágios supervisionados remotos, também eu lembro que com o Ramon a gente conversou sobre isso, porque nas bibliotecas públicas, quando a biblioteca é maior, tem pessoas, né, de diversas áreas. Então, a importância de ter momentos dessa troca, né, de ter esses documentos que padronizam, porque eles podem ajudar em diversas atividades de uma pré-catalogação e aí depois o bibliotecário faz, né, essa revisão final. Exatamente, assim. Porque vocês vejam que a gente também não consegue, não pode, no meu ponto de vista, se prender só a esse fator técnico, sabe, da catalogação do acervo, porque, né, o mundo acontece e a gente tem que atender todas as áreas da biblioteca, então não tem como a gente ficar só focado no processamento, né? Como bibliotecária falando agora, né? Eu não tenho como focar só no processamento, então eu tenho que me dividir, né? E tentar atender diversos setores e áreas da biblioteca para que, de fato, a biblioteca ande, né? Então, sim, é fundamental ter uma rede de apoio. Tem questões de visibilidade para que todo o material seja utilizado também, né? Que as pessoas possam aos poucos, porque a gente sabe que não é de uma hora para outra que isso vai acontecer nessa expansão. Então, aos poucos, vai trabalhando por diversas, enfim, setores, né? Funções que a biblioteca tem. Uhum. O Alexandre está perguntando aqui, tem uma dúvida. Como eu estou atualmente trabalhando em Minas Gerais, queria saber se em Santa Catarina o Estado possui algum tipo de editais no molde de ICMS cultural ou ICMS patrimônio cultural. Não sei se a prática é utilizada como forma de fomento em Santa Catarina, talvez seja algo exclusivo aqui para Minas Gerais. Queria deixar claro, né? Uhum. Sim, Alexandre, né? Sim, Alexandre, foi aprovado recentemente isso aqui em Santa Catarina. A gente vai ter um recurso que vai ser proveniente desse tipo de recolhimento, tá? Eu não sei, assim, te explicar em detalhes, mas a gente teve essa movimentação ali pelo Conselho Estadual de Cultura, com a Fundação Catarinense de Cultura, e a gente tem, sim, é bem recente, mas a gente tem isso, essa movimentação aqui no estado de Santa Catarina também. Uhum. Alexandre, você gostaria de contribuir? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo Só um bem? momentinho que eu preciso aumentar o volume. Tá, joia. Estão me ouvindo bem? Consigo. Alô, alô? Agora sim. Tudo bem, pessoal? Bom falar com vocês aí, tudo jóia? Tudo bem. Então tá. Olha só, eu estou perguntando isso porque eu entendo que o ICMS Patrimônio Cultural, ou ICMS Cultural, não sei ainda como vocês vão receber essa liberação desses recursos, né? Vai ser muito importante, até para poder ajudar vocês também a poder ter mais acesso a esse tipo de recursos, né? Só explicando ao pessoal que é um programa de incentivo à preservação de patrimônio, que acontece por meio de repasse de recursos para municípios que preservam o patrimônio e as referências culturais através de políticas públicas relevantes, né? Então, se vocês precisarem de algum tipo de trocar ideias ou trocar informações, atualmente a Biblioteca aqui de Mariana está participando desse projeto aqui de semestre cultural aqui em Minas Gerais, e seria um maior privilégio e prazer poder compartilhar isso com vocês, tá joia? Seria só isso mesmo. Que bacana, é algo que nós não temos ainda aqui, está sendo implantado, é isso, Carol? Isso, pelo que eu tenho acompanhado, tem essa movimentação, mas está tudo muito, né, iniciando, então, com certeza a tua experiência seria bem bacana, Alexandre. Assim que forem avançando nessas questões, a gente pode pensar para o ano que vem momentos para continuar, né, esse bate-papo, essa troca a partir de outras experiências também. Então, isso, agora, né, a gente pode até programar uma roda de conversa, né, agora que, com a pandemia que a gente descobriu de vez o digital, né, a gente pode até programar, né, professora Jéssica, essa troca de experiências, chamar até alguém
aqui de Chapecó que tenha esse conhecimento, né, de como que vai funcionar, enfim, isso aqui em Santa Catarina. A nível estadual, como vai funcionar, e o Alexandre com a experiência também que ele tem, né, já com a execução, com a participação nesses projetos. Exato, né? que a gente tem muitos produtores culturais em Chapecó que estão bem por dentro de todo esse panorama, né? Até para que chegue esses recursos até as regiões, é importante que a gente tenha pessoas à frente, né? Pessoas que busquem entender o processo, né? Eu vejo que aqui em Chapecó é muito forte esse movimento, né? Da importância de uma distribuição também de recursos, porque acaba ficando muito concentrado, né? na capital, em Floripa, e só acontece a partir do envolvimento das pessoas nas regiões também, né? Bem importante isso que você falou agora, professora Jéssica, porque o edital Elizabeth Anderle é, inclusive, um exemplo de descentralização de recursos. Então, ali dentro do edital já é previsto a descentralização dos recursos, não é assim muitos anos que tem isso. Então, cada mesorregião tem que contemplar uma proposta, no mínimo uma proposta, é uma garantia dentro do edital que a mesorregião oeste vai aprovar, vai concorrer entre si ali para aprovar projetos. Então, nas a gente, nas regionais, a gente começa a perceber essa descentralização. Carol aqui tem comentários, né, que ficou lindo, né, dando os parabéns, onde eles estão encantados. A Adriana comentou que quer conhecer pessoalmente. A Thalita que capricha um passeio virtual pela biblioteca, olha só que interessante para saber como ficou, né? Já utilizando das tecnologias também. Boa ideia. O Alexandre está comentando aqui, as etiquetas nessa configuração é excelente para dar o reconhecimento devido a quem fez de fato acontecer. Uma ótima ideia, né? Deixar esse, enfim, o registro de qual projeto, de qual atividade, isso dá muita visibilidade e a gente acaba não esquecendo, né? Do quanto foi importante cada uma dessas ações, que são ações extras, né? Ações externas que buscam esses recursos em outros editais, em outras formas de fomento à cultura. Então, essa identidade visual que vocês trazem, realmente, ela permite criar, né, esse reconhecimento. Com certeza. Alguns políticos gostam de esquecer projetos e laurear a si mesmos, né? Então, enquanto muitas vezes a gente esquece, né, essa questão mais da estrutura, né, em questões de formas de ter acesso, e acaba muitas vezes ficando só com as pessoas, os méritos, né? Então, a importância desse olhar, né, para os projetos. A captação de recursos como terceiro setor é permitida para a biblioteca como autarquia? Vamos ver, a captação de recursos como terceiro setor. Aí são organizações sem fins lucrativos, né? Eu não sei se... Eu vejo que depende a oportunidade que tu tem, né? Com o edital que você tem. Ou, né, é ali que vai dar o direcionamento, se pode ou não pode o poder público, se a autarquia pode. Talvez ela esteja comentando quando eu falei da questão da fundação, né? De não sermos mais Secretaria de Cultura e sim Fundação Cultural, né? Pelo menos assim o grande motivo da troca, né, desse formato de organização ali do setor da cultura, da prefeitura, foi esse, né? O grande mote é esse, é que a gente possa ter mais possibilidades de buscar esses recursos como fundação. Isso, segundo, né, o que a gente visualiza também em outros municípios que têm fundação de cultura, é que amplia essas possibilidades, né? Então, talvez seu comentário seja nesse sentido. O Alexandre comenta também, ou pela Associação de Amigos da Biblioteca, acho que algumas instituições têm também, não sei se Chapecó tem essa... Não, nós não temos Associação de Amigos da Biblioteca, a gente já cogitou muitas vezes de fazer, mas a gente ainda não se organizou para isso, né? Então, assim, a gente sabe também que o quanto a gente precisa se desenvolver em muitos outros aspectos, né? A gente tem essa consciência e sabe que está muito longe de qualquer
aproximação de que está ótimo, de que está muito bom, de que está perfeito, não. A gente tem muito a se desenvolver, muito a ser feito ainda, né? Então, assim, às vezes a gente sente, assim, que está, né, num oceano, assim, e é uma mera tartaruguinha lá, tentando, né, se nadar no meio, isso aí. O Alexandre coloca aqui, eu acho que com essa pergunta vem muito que ainda precisam ser mapeados esses editais, né? Então há uma aproximação, eu vejo uma intensificação, pelo menos aqui em Santa Catarina, da Associação Catarinense de Bibliotecários, da CB, do CRB, em divulgar essas informações, em incentivar, em apoiar, né? Cursos também, né, que buscam promover espaços como esse para a gente se aproximar da temática, e aqui já é uma oportunidade, né, o mapeamento de outros editais que acabam sendo possíveis, né, dessa submissão, como também a associação, né, dos amigos da biblioteca. Então, são possibilidades que vêm surgindo quando a gente vai se aproximando dessa temática. Né? E é importante isso que você falou desse aumento, né, professora Jéssica, de que a gente viu em todo o Brasil, né, com certeza, assim, a classe cultural, né, os artistas, os produtores, né, enfim, toda essa comunidade, né, foi a mais afetada, no meu ponto de vista, com a pandemia, porque foram os primeiros que tiveram que parar e muitos ainda nem voltaram, né, as suas apresentações, as suas execuções dos seus projetos culturais, né, de teatro, dança, música, né, todas as linguagens culturais, né. Então, a gente teve aí, né, todo esse cenário da pandemia que trouxe todo esse não desenvolvimento das atividades, né, forçado pela pandemia, e aí a gente teve a inserção dos recursos, né, via a Lei Aldir Blanc, que chegou no Brasil inteiro, né, e a gente nunca viu tanto volume de recurso financeiro investido nessa área, né? Claro que, infelizmente, veio assim numa hora para atender muitas vezes uma emergência, né? E a gente queria que esse recurso tivesse vindo não para atender uma emergência, mas sim para fomentar. Mas foi o que teve no momento, né? E ainda bem que teve esse recurso, né? Então a gente percebe assim uma grande oferta de editais nessa área da cultura nesse tempo da pandemia. E aí esse do Aldir Blanc, as bibliotecas públicas não podem participar, né? A gente teve aqui em Chapecó e tal, mas a gente não pode, o órgão público não pode participar, né? Isso. Enquanto pessoa física... Também não pode ter essa ligação com o poder público, é para atender a comunidade dos artistas mesmo. Que você diz desse movimento cultural, né? Eles eram bem específicos para... Isso, para esse fim, né? Bem, aqui o Ramon comentou, né? Bom compartilhar que não são só flores, né? Mas todo esse processo, né? O Alexandre também que é um processo de aprendizado complicado, né? Onde a gente vai tentativa, erro, né? Motivando as pessoas, colhendo coisas que vão dando certo, mas tendo que resolver outras, né? E que não dão tão certos assim. Tem aquele dia assim, puxa vida, não é para mim esse negócio, né? Não quero mais, né? Não vou mais submeter ao projeto. E daí já passa. O Alexandre comentou aqui que essa das aulas de xadrez ele vai replicar lá em BH. Olha, que legal. Que ideia bacana. Então, a biblioteca também pode estender esses convites, né, para sua comunidade, para que possa utilizar. A Marina, a biblioteca já foi um espaço de puro silêncio. É necessário quebrar esse tabu com projetos como esse. Biblioteca é interação. Parabéns. Nem que a gente tenha que responder a ouvidoria, tá? Porque chegou esses dias. Também. Chegou a ouvidoria, assim, reclamando que o espaço da biblioteca estava muito barulhento. Né? Então eu falei, não, passa para cá que a gente vai responder com gosto essa ouvidoria, né? Explicar para a pessoa dessa mudança. Por isso que eu falei, a gente sabe das fragilidades, a gente gostaria de ter espaços na biblioteca, sim, de silêncio, porque ele é preciso, sim, conforme o foco, né, que a pessoa vem buscar no espaço da biblioteca. E essa ouvidoria nos motivou ainda mais a gente inscrever essa outra proposta no Anderli desse ano, para fazer um espaço aí de estudo individual, para conseguir separar e atender todo mundo ficar feliz. Então,
como vão surgindo, né, essas necessidades. Então, você conserta de um lado, deixou bom e começou a ter muito movimento, muito barulho na biblioteca. Isso aí. Então, eu vejo o quanto essas demandas, eu vejo isso enquanto indicadores, né, para você reivindicar também questões junto à prefeitura, né. Então, muitos dados para gestão, né, Carol? Com certeza. O Alexandre falou que ele já falou demais, aí queria deixar um pouquinho os demais participarem também. Era em Rio do Sul que ele estava atuando na biblioteca pública. A Nakita comentou que é o Renan Federico, do município de São Lourenço do Oeste, né? Isso aí. A Denise, parabéns, Carol, pela excelente apresentação e sucesso na aprovação de novos recursos para melhoria na biblioteca. Obrigada. E execução de ações para a comunidade. O Ramon, infelizmente as bibliotecas não são lindas e não tem bibliotecários suficientes para atender a todas as demandas, né? Que baita desafio que é, enfim, para quem, né, atua no âmbito das bibliotecas, né, no âmbito da educação, da cultura, e acho que cada vez, pelo menos com a pandemia, com várias outras questões, né, tem se intensificado esses desafios, né, nesse âmbito em que as bibliotecas estão, né, bem próximas, né, e que elas são fundamentais para contribuir para mudar essas realidades também, né? Então, são tempos difíceis e de muita luta. Com certeza, e de mais atraso ainda para quem já estava atrasado, né? Sim, exatamente isso. E como algumas questões mexeu com essas estruturas também, né, sim, Carol, nesse atraso, você levantou vários pontos, né, na sua fala, o quanto poderia ter vindo antes, mas agora acho que de alguma forma contribuiu para mexer com várias questões, sim, que nós tínhamos uma dificuldade muito grande de acesso no âmbito das bibliotecas, né, de acesso, de debate, de discussão, né, desse espaço, né, fechado, né, e de tantas outras questões que elas são fundamentais para suas comunidades. A Jaqueline, meninas, amei esse relato de caso, é bom ver exemplos vindo de Chapecó, parabéns. O Alexandre comentou, vocês vão conseguir, é com calma e devagarinho mesmo, mas vocês estão no caminho certo. E sobre editais, sobre o terceiro setor, deixo a dica da ABCR, tá? Depois eu vou pesquisar, porque eu não conheço. Eu também. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Lá eles ofertam um newsletter mensal com vários editais para o terceiro setor. Quem conseguir colocar a Associação de Amigos da Biblioteca pode ter acesso, né, a vários desses recursos, né? Então, bacana, é possível, né, visualizar outras questões. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Quer aproveitar esse momento também, né, para compartilhar com a gente o que surgiu, né, com essa conversa, com esse bate-papo, né, o que está se passando aí, né, do outro lado da telinha também. O Google Meet nos permite, né, esse momento de interação, de troca. Nós temos alguns minutos aqui para conversar. Podem abrir o microfone. Eu vou aproveitar e vou fazer um registro desse nosso momento, porque eu tenho que fazer o relatório, né? Então, vou fotografar aqui a professora Jéssica ao vivo, para comprovar a nossa tela aqui. Aproveitar o momento para fazer os registros oficiais da nossa transmissão, né? Então, a gente tem que cuidar tudo isso, viu, pessoal? Gente, fazer relatório. Registro dos detalhes, né, para fechar o relatório, para... Exatamente. Eu acho que todo esse cuidado, quando chega lá no final, é mais fácil de montar, né, o relatório a partir do momento que a gente consegue colocar, enfim, informações, registros. Porque como tudo tem que ser devidamente comprovado, né? Eu tenho que comprovar no relatório que esse momento aconteceu verdadeiramente, né? Então, a gente também, claro, vai ter a gravação, né, professora Jéssica, eu posso estar enviando o link depois, né? Mas a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Essa responsabilidade que eu comentei, que ela é bem fundamental. E são ações que vieram para contribuir, assim, acho de forma muito significativa, Carol. Então, o registro é justamente para mostrar o quanto esses momentos, né, eles foram ricos, o quanto teve pessoas que estão envolvidas, né, no âmbito da cultura, né, da leitura, e de que forma a gente pode movimentar isso a nível das nossas regiões, né, das nossas cidades,
porque não é alguém, né, lá de cima, de outra cidade, que vai vir e vai movimentar essas questões. Eu acho que é cada um de nós que tem essa responsabilidade, né, a partir das nossas localidades, né, a partir do momento em que nós temos um compromisso, né, social, né, um compromisso, né, não só com o nosso desenvolvimento, mas da sociedade como um todo, né, que as pessoas que estão próximas, elas possam ter essas oportunidades também. E é muito bom, né, ver exemplos como esses, né, que nós estamos aqui pensando, né, dialogando, né, fazendo novas parcerias, né, conhecendo pessoas que estão nessa luta também, que em algum momento a gente possa trocar, e isso a gente vai expandindo e convidando outras pessoas para fazer parte também, né, de ter os estudantes aqui do curso, né, eu vejo o quanto é importante, desde a graduação, a gente ter esse envolvimento com esse protagonismo, né, com essa forma de uma biblioteconomia ativa, né, atuante nessas realidades. Coisa que, por exemplo, eu não tive na minha formação, né, muitos exemplos, assim, práticos, né, e como isso faz a total diferença, e por isso, assim, que assim, o curso de biblioteconomia da UniChapecó realmente ele está de parabéns por sempre estar né, incluso nessas temáticas, nessa movimentação do profissional, trazendo esses relatos, né? Eu sei o quanto nas aulas vocês também trabalham isso, né, Prof. Jéssica? Então, assim, fica assim, realmente registrado como isso faz uma diferença enorme pro estudante, tenho certeza disso. E o quanto a gente consegue se inspirar a partir, né, do outro, até quando você fala do trabalho em equipe, que as pessoas estão motivadas, onde a gente quer ter, né, uma biblioteca, um espaço de trabalho bonito, um espaço onde a gente possa desenvolver ações, ser um espaço divertido, se a equipe, né, já se sente parte desse espaço, imagina o quanto isso, né, pode chegar até as pessoas que estão utilizando também. Então, acaba motivando, né, a comunidade como um todo. E isso é muito importante para que a gente possa ter, né, uma qualidade de vida, que a gente possa trabalhar. E eu vejo que as bibliotecas são espaços maravilhosos para a gente trabalhar com propósitos, né, com ações significativas, de impacto, né, que mudam muitas realidades. Assim. Então, é um espaço que nos permite realizar muitos sonhos. E não é possível fazer isso sem recursos financeiros. Então, esse acho que é uma das grandes questões para que a gente possa pensar o espaço, né, da biblioteca a partir dessas questões e que elas sejam possíveis, que elas sejam algo, né, possível de ser concretizado e não, né, com certeza, sonhos. Porque recursos financeiros, eles são, sim, muito importantes. É claro que a gente também não pode, né, se prender somente a recursos financeiros. A gente tem que ampliar a nossa visão, as possibilidades, buscar parcerias, porque a gente consegue também fazer muita coisa sem recurso financeiro. Mas o recurso financeiro é muito importante, sim. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? E com certeza os editais, eles nos proporcionam essa oportunidade, né, para esses investimentos. Então, é isso, assim, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? A participação, a interação. Fiquei muito feliz, assim, com as interações e vai ficar com certeza guardado no coração esse momento aqui hoje. Carol, obrigada por nos convidar, né, para fazer parte desse momento. Acho que é um convite muito especial quando a gente recebe essa proposta de contribuir, né, com algum projeto, de fazer parte. E enquanto, né, fazendo parte da universidade, eu não vi outra forma a não ser aceitar, né, porque acho que é isso, a gente vai se permitindo viver esses momentos e as coisas elas vão acontecendo. Nem sempre, né, a gente precisa ter um planejamento extremamente detalhado, mas muitas vezes se permitir a vivenciar essas questões. E o encontro de hoje, né, foi isso, é um longo caminho, né, de troca, né, de interação com a Carol e que a gente tem se permitido mais também realizar esses projetos e também compartilhar essa experiência, né? Então, eu sempre brinco com a Carol o quanto é importante a gente falar do nosso local também, que nem sempre é fácil estar aqui na frente da câmera, no estúdio, compartilhando, mas o quanto isso é importante, pode motivar, pode inspirar muitas outras pessoas, né? Então, a gente realiza essas ações com esse intuito, né, de buscar outras parcerias que as pessoas possam estar cada vez mais próximas, né, desse espaço de diálogo. Então, obrigada, Carol, né, por
acreditar, né, no nosso trabalho também, na nossa parceria, e assim a gente vai desenvolvendo várias ações, e o quanto é importante, com a vinda, né, do curso de biblioteconomia aqui para Chapecó, também que a gente vê essa relação, e eu falo aqui de Chapecó, mas eu sei que os nossos estudantes que estão em muitas outras cidades, eles são um pedacinho da UNO Chapecó em outras cidades, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa mudar as nossas realidades, que todo o conhecimento que a gente tem, um conhecimento técnico, histórico, né, a partir, né, do registro do conhecimento, da utilização dele, possa fazer sentido para o nosso contexto. Então, é muito bom estar aqui trocando com vocês, e vi que a Jaque já compartilhou no chat a lista de presença, então não esqueçam de registrar a presença de vocês. E na sequência estarei encaminhando, né, o relatório para o setor de extensão, aqui da UNO Chapecó, então é uma atividade, né, do curso de Biblioteconomia em parceria com a Biblioteca Pública, e assim vocês podem utilizar, né, o certificado também para comprovar, né, essa atividade e também contribuir para a atividade que vocês desenvolvem. Nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, Instagram. O ano está acabando, mas o ano que vem vai ter um monte de projetos. Ainda a gente já começa a pensar em novas possibilidades. Com certeza. E também, né, acreditando que os projetos, né, que nós submetemos, né, nós enquanto parceiros aqui no curso de Biblioteconomia, possa vir, né, e colher muitos outros frutos no ano que vem, e que a gente possa estar compartilhando com vocês como foi, né, esses novos projetos. Isso aí. Então, nos acompanhem para saber, né, as nossas novas atividades. Eu também quero dizer que estou à disposição, né, a professora Jéssica tem os meus contatos, caso precisar, né, bibliotecapm@chapecó.sc.gov.br, ou podem me procurar no Instagram também, Caroline Mioto, com 2 T's, que a gente pode conversar, enfim, né, mas qualquer coisa, a professora Jéssica tem os meus contatos, e mais uma vez, um agradecimento muito especial mesmo, professora Jéssica, para você, por ter aceito essa parceria, todo o trabalho, né, de cadastrar essa atividade como um projeto de extensão aqui do curso. Então, realmente, assim, muito obrigada por acreditar também na nossa biblioteca pública e por ser sempre parceira das nossas atividades. É muito importante contar com você e com o curso de Biblioteconomia. E a gente consegue concretizar muito mais ações, né? Enquanto você apresentava o projeto, eu lembrei que a Carol, a equipe da Biblioteca e da Cultura, esteve envolvido com a Feira do Livro também. Sim. Então, junto com esse projeto que a Carol apresentou para a gente, né, a Feira do Livro de Chapecó também aconteceu. Então, vejam que é uma soma, né, de ações que vem para contribuir com essa realidade. Fiquem bem, até a nossa próxima atividade, e agradeço, né, a presença de cada um de vocês, que foi, né, um elemento fundamental para que o nosso encontro acontecesse, e foi pensando em vocês, né, que a gente pensou e planejou essa atividade. Até mais, pessoal! Até mais, muito obrigada!